Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da Pedra do Reino. O sertão estava seco como um osso enterrado há séculos. O sol, impiedoso, rachava a terra e calcinava as esperanças dos que viviam ao redor da Pedra do Reino. Ninguém mais ousava se aproximar da imensa rocha cravada no meio do nada, onde antes peregrinos viam santos e hoje se ouvem sussurros que não pertencem a este mundo. Mateus, um andarilho de palavras roucas e olhos fundos, chegou à vila vizinha da pedra carregando apenas um diário velho e um olhar de quem conhecia o inferno. Sentou-se à beira do único bar aberto, pediu uma cachaça e começou a contar, sem que ninguém pedisse, o que viu naquela maldita pedra. As pessoas riam, mas havia algo no tom dele que deixava um gosto amargo no fundo da boca. Falava de vozes que ecoavam à noite, de olhos acesos nas fendas da rocha, e de uma sombra que rastejava pela terra como uma serpente faminta. Ele disse que a pedra estava acordando. Quando perguntaram por que voltou, ele apenas murmurou: "A pedra me chamou pelo nome." Naquela mesma noite, um dos moradores, Zé Baixinho, sumiu sem deixar rastros. Seu chapéu foi encontrado cravado numa estaca em frente à pedra. Ninguém se atreveu a se aproximar. Os mais velhos começaram a cochichar histórias enterradas, de quando a Pedra do Reino sangrou durante a lua cheia de 1911, e do dia em que os loucos começaram a marchar em direção a ela, como se estivessem hipnotizados. Mateus observava tudo calado, escrevendo em seu diário como um escriba do Apocalipse. A cada noite, sua escrita ficava mais frenética, e seus olhos mais opacos. No quinto dia, ele parou de escrever. Disse apenas: "Ela abriu o olho." Na semana seguinte, os bichos começaram a fugir da região. Cobras, raposas e até os urubus abandonaram seus territórios. Os galos não cantavam mais. E o ar, sempre seco, agora parecia carregado com algo que pesava nos ombros. Padre Augusto tentou acalmar os ânimos, dizendo que tudo era superstição, mas na manhã seguinte foi encontrado ajoelhado diante da pedra, com os olhos arrancados e a palavra "falso" escrita com sangue no chão. O desespero tomou conta da vila. As pessoas se trancavam em casa ao anoitecer, mas as paredes não seguravam os sussurros. Frases em latim, antigos lamentos e gritos de vozes infantis invadiam os sonhos e enlouqueciam os moradores. Mateus, agora pálido e consumido, reuniu os que restaram na igreja. Contou sobre um manuscrito antigo que encontrou em uma caverna próxima à pedra, escrito com símbolos que só apareciam sob a luz do luar. O texto falava sobre um trono invertido, e sobre um Deus que caiu do céu em chamas e ficou preso na rocha, alimentando-se de dor, esperando o dia em que os corações dos homens estivessem secos o suficiente para que ele retornasse. As oferendas de sangue já haviam começado há gerações. Mateus afirmava que muitos dos moradores descendiam de fiéis cegos daquele culto. E agora, o ciclo voltava. Na madrugada, 5 crianças desapareceram. As mães enlouqueceram, batendo-se contra as paredes, dizendo que os filhos estavam na luz da fenda. A pedra, que antes era opaca, agora brilhava com uma luz doentia, como carne exposta sob lâmpadas de hospital. Mateus sumiu. E com ele, o diário. Na ausência de liderança, a vila se dividiu. Metade queria fugir, a outra metade acreditava que a Pedra do Reino era um portal, e que Mateus era o profeta do renascimento. Os devotos da rocha começaram a pintar símbolos dos muros, a falar línguas mortas e a fazer vigílias noturnas ao redor da pedra. Diziam que ouviam cânticos vindos de dentro da terra. Os que tentaram fugir encontraram as estradas cobertas por neblina e barros movediços que sugavam pneus e patas. Alguns voltaram a pé, enlouquecidos. Outros nunca mais foram vistos. À medida que o mês avançava, a própria realidade começou a ruir. Espelhos mostravam rostos que não pertenciam a quem os olhava. A água do poço jorrava negra. Os relógios andavam para trás. Um menino foi encontrado flutuando sobre a Pedra do Reino, com olhos esbranquiçados e palavras que não existiam na boca. Ele dizia: "O rei já pisa no mundo." A vila caiu em silêncio total. Ninguém mais falava. Os sons foram sugados como se o mundo estivesse se preparando para escutar algo maior.
Na véspera do eclipse, todos os devotos se reuniram ao redor da pedra e começaram a cantar. Era uma melodia dissonante, que fazia os dentes rangerem e os olhos sangrarem. Quando a lua cobriu o sol, a pedra rachou. Da rachadura surgiu uma figura, não exatamente humana, mas com resquícios do que um dia poderia ter sido. Pele negra como o interior de um túmulo, olhos que não piscavam, e uma coroa de ossos humanos entrelaçados com raízes vivas. A criatura caminhou entre os devotos. Todos se ajoelharam. Um por um, ela os tocou, e eles começaram a se desfazer em pó dourado que subia ao céu como fumaça de incenso profano. Os que não se curvaram fugiram para as matas, mas não foram longe. A floresta os devorou com árvores que se mexiam, galhos que sussurravam maldições, e cipós que se enroscavam como serpentes. A criatura voltou para a pedra e se sentou sobre ela. Era agora um trono. A pedra pulsava como carne viva. Um único som ecoou por toda a terra: domínio. As vilas próximas sentiram o impacto. Casas desmoronaram. Gado explodiu em chamas. Antigos cemitérios expeliram seus corpos. O céu ficou vermelho por 3 dias. Ninguém ousava se aproximar. Apenas os corvos voltaram, mas com 3 olhos e penas de vidro. O mundo havia mudado. A pedra do reino não era mais um símbolo. Era um altar. E o rei, enfim, reinava. Passaram-se meses. Mapas começaram a apagar aquela região. Satélites não conseguiam registrar nada além de estática. O Brasil fingia que nunca existira uma vila chamada Tapera do Reino. Mas os sinais se espalhavam. Crianças nascidas em cidades distantes cantavam a mesma melodia dos devotos mortos. As pedras em outros lugares começaram a brilhar. Líderes religiosos enlouqueciam em púlpitos, dizendo que o verdadeiro Deus retornou e que tudo que adoravam era mentira. Igrejas queimaram do nada. Alguns começaram a seguir até lá, atraídos por sonhos e visões. Diziam que aquele lugar era o novo centro do mundo, onde o véu da realidade estava mais fino, onde a carne e o espírito podiam ser moldados. Um culto global surgiu em silêncio, espalhando símbolos nas redes, nas ruas, nas escolas. A pedra do reino se tornava um santuário sombrio. De Mateus, nada mais se ouviu. Mas, em noite sem lua, moradores das redondezas juram ouvir sua voz recitando palavras do diário que nunca foi encontrado. A lenda se tornou verdade. A pedra, agora viva, cresce lentamente, esperando. Esperando pelo próximo nome a ser chamado. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode